Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 24 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas 6, 21. Meta do dia. Aliás, meta do mês: combate à mágoa e ao rancor. Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? André Luiz, no livro Sinal Verde. Meta do dia: antes as tribulações, cultive serenidade e indulgência. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus serenidade e indulgência. Graças a Deus, vamos nesse momento pensar em Jesus, vamos criar um quadro mental do Cristo, aquele que nós mais gostamos de relembrar. E vamos perceber que Jesus se aproxima e fica tão perto de nós, que olha profundamente para cada um de nós. O seu olhar nos envolve, trazendo-nos a serenidade, trazendo-nos reflexões, buscando em nós o melhor que temos em nosso coração. E tudo de melhor cresce diante do Cristo. E todo o nosso ser fica irradiante, porque o amor nos envolve. Amado Mestre Jesus, que consigamos no decorrer desse dia nos manter firmes, nos manter ligados a Ti. Afasta de nós, Jesus, todas as dificuldades do dia, todos os desafios que vão nos tirar da sintonia contigo. E que, ao nos envolver nesses desafios, possamos estar ligados a Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, a gente sempre pede que os amigos cheguem um pouquinho mais cedo para ir sintonizando, para ir vibrando, fazendo prece. É um momento só nosso, íntimo com Deus. Porque 5 minutos para as 8, o portão de nossa casa espírita será fechado. Então, você que participa pela plataforma Zoom, nós pedimos que você acesse um pouquinho mais cedo, para ir também se harmonizando, tá bom? Meus amigos, no próximo final de semana, nós teremos as atividades normais em nossa casa espírita. Nós teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também um tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna. Então, venha festejar o Evangelho do Cristo conosco. Todo sábado, na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. E no finalzinho da tarde, nós teremos a Escola de Estudos Espíritas, a Global Kardec Brasil. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Diz-lhes: vinde vós mesmos para um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Marcos, capítulo 6, versículo 31.
refugia-te em paz. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora, para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás
as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 147. E aí, meus amigos, já tiramos tempo para estar com Jesus? Ou estamos tão cheios de tarefas que nem sequer nós conseguimos fazer uma prece? É muito importante a gente avaliar a nossa conduta diante do Evangelho de Nosso Senhor. Veja que os discípulos estavam precisando de um descanso, só que esse descanso era para entrar em sintonia com Deus. Então, Jesus chamou os apóstolos para ir a um lugar deserto e ali poderem conversar, poderem descansar, poder falar de Deus. Porque todos procuravam Jesus. Então, veja que é interessante que a gente não se distraia diante dos compromissos que nós assumimos no dia a dia nosso. E, às vezes, esses compromissos, eles nos levam a um distanciamento de Deus, a um distanciamento de Jesus. Por isso que é muito importante nós tirarmos um tempo para nós. Nem sempre na necessidade de nos afastar, de tirar férias. Mas é muito importante nós procurarmos dentro de nós esse tempo. Um tempo de diálogo com Deus. Um tempo em que nós vamos afinar nossas vibrações com as vibrações superiores, que vêm de nosso Senhor e dos espíritos amigos que nos rodeiam. Irmãos protetores que sempre estão a cuidar de nós. Então, para que a gente não fique desprezando a nossa saúde, não ficamos aí desprezando o tempo, porque essas vibrações transmitidas por meio de fofocas, por meio de intrigas, essas informações vão causando moléstia em nós. Pode perceber que quando a gente briga com uma pessoa que a gente ama, a gente fica triste. E se a gente não trabalhar no nosso coração a reorganização desse laço, nós vamos nos entristecer. E esse entristecimento pode levar-nos a grandes moléstias, porque pode estar junto com esse sentimento o sentimento do ódio, da mágoa, os ressentimentos que vão se instalando, às vezes até o desejo de vingança. Por quê? Porque estão ligados ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho. E quantas vezes nós levamos pessoas inocentes que não tem nada a ver com aquela história para o buraco junto com a gente. Então, é preciso nós pararmos, é preciso nós refletirmos no aprendizado do Cristo. Como diz o Emmanuel, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Então, é preciso esse momento de reflexão, de reavaliação, e que possa nos levar a um processo de reparação. Porque todo ato desleal pode e deve nos levar a uma reparação, que é desfazer o mal feito. Então, é uma conquista do espírito. E a gente já levou muito tempo, muitos séculos, nessa estrada ruim, na estrada doentia, que nos puxou para baixo. Então, é necessário buscar esse encontro com Jesus, buscar o amor que está em nós, buscar a paz.
buscar a felicidade. Mas a felicidade não é aquela felicidade vazia, sem utilidade. É a felicidade de viver bem aquele instante que estamos vivendo, mesmo com as dificuldades, mesmo estando sem dinheiro, mesmo estando sem saúde, mesmo estando sem emprego. Viver a felicidade daquele instante, que leva-nos a estar com Jesus. Então, saiamos desse cativeiro infernal em que nós nos colocamos. E, às vezes, essas condutas nossas podem levar pessoas tão pequenas como crianças a grande sofrimento, sem os nossos pensamentos, sem a gente avaliar a nossa conduta com decência para tomar decisões. Então, meus amigos, ficamos com essa reflexão de Emmanuel, com essa reflexão de Marcos, para que, durante o dia, nós consigamos estar sintonizados com Jesus. Então, vamos fazer prece? Graças a Deus, bondoso Jesus, queremos neste momento pedir a Ti pela paz nos lares, pela paz no ambiente de trabalho, pela paz nas ruas, pela paz nas escolas. Pedir a paz, Jesus, íntima, dentro de nós. Que consigamos retirar todo ruído, todo barulho que nos afasta de Ti, todo barulho que nos deixa surdos ao entendimento necessário da vida. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.